Salve, salve, meus caríssimos considerados e consideradas. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Gente querida, eu estava aqui continuando pensando sobre o estoicismo, né? Sobre essa corrente filosófica que diz que para a gente ser feliz, nós temos que amar o próprio destino, né? Aquela sina que veio proposta para a gente cumprir, né? Se é que você acredita nisso. Então eu fiquei pensando aqui algumas coisas, gente. Me lembrei de uma palestra que eu tive com a dona Maria Joaquina, na cidade de Jussara. Um abraço, Maria Joaquina, ser maravilhoso, fantástico. E também com o padre Pedro Sirtoli. E lá, pessoal, eles falavam que existe uma hierarquia das coisas, de todas as coisas. Né? E quando a gente se chega num lugar, a gente tem que respeitar essa hierarquia. Né? Apesar que o poder social ele é constituído por títulos, por honrarias, por cargos, mas no mundo transcendental existem as hierarquias também que tem que respeitar. Então, se você chega numa empresa, claro que você tem que respeitar o seu patrão, o gerente, o encarregado, aquele cara que vai encarregar as coisas ali para você, mas também você tem que respeitar aquele que há mais tempo está ali naquele ambiente. Né? E eu acho isso interessante, e eu cultivo isso para a vida. Né? E outra coisa que Dona Maria Joaquina ensinou, e eu concordo, vou compartilhar com vocês, é a questão da existência do ser. Né? Então, segundo ela, na concepção da nossa existência, existe uma força que está em primeiro lugar, que é Deus. Em segundo lugar, uma força é aquela que atraiu o meu pai e a minha mãe para que eu existisse. Né? Porque se não fosse a minha mãe, naquele dia, naquele exato momento, com o meu pai, naquele dia, naquele exato momento, não seria eu. Seria um outro ser. Eles poderiam até colocar o nome de Genilson. Né? Poderia colocar qualquer nome, mas não seria o mesmo ser, seria um outro ser, porque a minha existência, a minha concepção, foi aquele germe, foi aquele óvulo, foi aquele espermatozoide, foi aquela força naquele dia, naquele exato momento, com aquelas exatas pessoas. Se não fosse, se fosse uma hora depois, não seria eu. Se fosse um dia depois, não seria eu. Quanto ser. Que coisa, gente. Então ela dizia que existem pessoas que tiveram seus problemas com o pai ou com a mãe, a gente não sabe qual foi. Às vezes tem jovens, tem homens que não resolveu os seus problemas emocionais com o pai, com a mãe, e daí ele fica contrariado. Ele, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Não sei quais foram os motivos que levou alguém da sua família a sair de casa, mas de uma coisa, os ensinamentos de Dona Maria Joaquina, no entendimento das ordens cósmicas aqui, você tem que ser grato por você existir. E se você existe, é por causa deles. Se não fosse por eles, você não existia. Então, primeiramente, você tem que ter gratidão à primeira grande força da sua existência, que é Deus. A segunda grande força foi essa união do seu pai e sua mãe que te gerou, que te concebeu. Meu pai é alcoólatra, não importa. Meu pai abandonou minha mãe quando eu era pequeno, eu não gosto dele, não importa. Você vai ter que aprender a gostar, você vai ter que se perdoar, você vai ter que entender. Porque por mais que o seu pai não seja uma pessoa perfeita, por mais que a sua mãe não seja uma pessoa perfeita, foi eles, somente eles, naquele dia, naquele exato momento,
que gerou a força da sua concepção quanto ser. Ah, mas por que minha mãe não escolheu um homem dos olhos verdes para eu ter os olhos verdes? Se fosse um outro homem, não seria você. Ah não, pai, porque o senhor não casou com a mulher rica? Se fosse outra mulher, que não fosse a sua mãe, não seria você. Então seja grato pela sua existência. Seja grato pela força que fez você ser concebido, você ser originado. E eu volto a repetir, se fosse um outro dia, se fosse uma outra pessoa, se fosse num outro momento, não seria você. Então seja grato à união, ao momento, ao tempo que gerou a sua concepção, que deu origem a esse ser maravilhoso e fantástico que sou eu, que é você, meu caríssimo considerado, minha caríssima considerada que está aí do outro lado do canal. Gente, que coisa, hein? Filosofia é puxada, hein? Mas tá bom, era esse o recado para hoje. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Papai do Céu permitir. Fui!